Olá, gente! Vamos aí para mais uma aula de biologia e hoje a gente vai retomar os nossos estudos de evolução. Vocês viram um pouquinho de evolução, né, no ano passado, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais, relembrar algumas coisas. Então vamos começar, né, relembrando algumas coisas. Vocês lembram que na aula que eu dei para vocês no primeiro ano, talvez vocês nem lembrem, né, já tem tanto tempo, mas foi assim. Antigamente, as pessoas achavam que os seres vivos sempre foram daquela forma e sempre vão ser daquela forma. Isso a gente chama de fixismo, que é essa ideia de que os seres vivos são imutáveis. Depois veio o Lamarck, né? Aí no início do século XIX, e ele criou duas teorias, né? Que os seres vivos passavam por mudanças e que foram passadas aos seus descendentes. Essa teoria, né, de que os seres vivos passaram por mudança é a lei do uso e desuso, que é aquela história da girafa, que a girafa tinha o pescoço pequeno, mas de tanto esticar para comer as folhas, o pescoço dela foi esticando, ficando maior, e ela transmitia essas características para os seus filhos. Então, hoje a gente sabe que a lei do uso e desuso, né, não é válida, não é assim que funciona, mas a lei dos caracteres herdados, né, é real. A gente sabe que se você tem uma característica, você vai passar essa característica para o seu filho. Logo depois, uns 50 anos depois, veio Darwin com a sua teoria da evolução, né, de que todos os organismos descendem com modificações de ancestrais em comum. E ele também criou a teoria de que essas modificações ocorriam por causa da seleção natural. Aquela população de seres vivos foi selecionada por algum motivo e, né, obteve vantagens no ambiente que ela vivia, então conseguiu deixar mais descendentes. Por isso que elas existem até hoje. E atualmente a gente tem o neodarwinismo, que são os conhecimentos atuais sobre genética que sustentam as teorias darwinistas. E isso se deve muito graças ao avanço da tecnologia para estudar, né, a genética, biologia molecular, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E quais são as evidências da evolução? Primeiramente, a gente tem o registro fóssil, lembrando que fóssil é qualquer vestígio de organismo muito antigo que foi preservado com o passar dos anos por meio de processos naturais. E quando eu falo qualquer vestígio, é qualquer vestígio mesmo, gente, não é só osso, não é só pena. Pode ser também uma pegada, pode ser inclusive fezes do animal. O pessoal pega fezes de animais para estudar se tem ali fungos que também estão fossilizados, bactérias fossilizadas, e aí eles analisam. Então é qualquer vestígio mesmo. Ovos também, cascas de ovos. O estudo dos fósseis permite reconstruir a imagem de uma espécie já desaparecida e contribui para o estudo da evolução dos seres vivos. A partir das análises entre semelhanças e diferenças entre as espécies, pode-se concluir sobre o seu surgimento e desaparecimento. E eu coloquei aqui para vocês dois exemplos, né, de reconstrução de fósseis. Esse primeiro, mais acima, é o fóssil de uma espécie de Psittacosaurus, né, um dinossauro, e aí em cima é como ele foi encontrado e ali embaixo é como que reconstruíram ele. Gente, eles não reconstroem isso do nada, como a imaginação, né, do desenhista, né, quer. Na verdade, isso é quem reconstrói, quem faz essas reconstruções, a gente chama de paleoartistas. São paleontólogos, né, que se dedicam a reconstruir de forma artística os seres vivos, né, que a gente encontrou aí só pedaços deles, só ossos deles. E não é do nada isso, exige muito estudo por parte deles para poder reconstruir esses animais de forma que tente ser mais fiel possível ao que o animal foi de verdade naquela época. E aqui também embaixo tem outra reconstrução do Ericosaurus adrelsi, também um dinossauro, né, que a partir dali, de um pedaço do crânio dele, né, reconstruiu-se o crânio inteiro,
com modelagem 3D e depois tentaram reconstruir aí como que seria a aparência dele com carne, com músculos, pele. E com o estudo, né, dos fósseis, a gente consegue fazer comparações de ossos, comparações de penas quando estão presentes. Nesse caso aqui o Psittacossauro, vocês podem ver que aqui em cima ó, tinha penas preservadas, né? Tanto que ele foi reconstruído com essas penas aqui na cauda. E a gente faz comparações e consegue estabelecer parentesco entre essas espécies, de qual animal atual ela é ancestral e por aí vai. E a gente também tem a adaptação, que é uma forma, né, da gente aí ver a evolução acontecendo. A adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao ambiente que vivem. As adaptações são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, porque têm uma importância relativa na sobrevivência e na reprodução dos organismos. Ou seja, a adaptação nada mais é do que aquele organismo estar, né, adaptado, não tem como fugir da palavra, mas ele está ali ajustado àquele ambiente que ele vive de forma que ele consiga prosperar, sobreviver e deixar descendentes. E a gente tem dois exemplos principais de adaptação. A camuflagem é um deles, eu fiz um desenho aqui, colei, né, várias figurinhas. Por exemplo, aqui a gente tem o fundo, né, tijolos. Finge que é uma área residencial que predomina tijolos vermelhos, meio alaranjados. E a gente tem uma espécie de mariposa que ela pode ser amarela com azul ou ela pode ser também de cor alaranjada, aí, né, meio laranja, meio marrom. E a mariposa marrom, alaranjada, que seja, ela consegue se esconder melhor ali, né, entre os tijolos das casas. E é um exemplo de camuflagem, ela está escondida e está menos visível para um possível predador. Depois a gente vai voltar nisso aqui, que vai ser um exemplo de seleção natural que eu vou dar para vocês. A gente também tem o mimetismo. O que é o mimetismo? É quando um ser vivo, ele imita o outro ser vivo e obtém alguma vantagem sobre isso. Por exemplo, aqui tem vários exemplos de lagartas de borboletas, de diferentes espécies de borboletas, tá, gente? São várias espécies diferentes. E olha só, parece que ela tem olhinhos aqui. Na verdade, isso aqui não são os olhos delas. Tem umas que parecem até serpentes. Essa aqui, no canto inferior direito, parece muito uma serpente. E isso serve também para afugentar possíveis predadores. Por exemplo, aves ou outros insetos. Eles olham aquilo e ficam, isso daqui é uma serpente, né? Vou embora, não é para mim não. Então, elas acabam obtendo uma vantagem desse mimetismo, dessa imitação. Mimetismo é imitação. A gente também consegue estudar a evolução observando as semelhanças entre as espécies. E quais semelhanças que tem? Eu vou citar aí para vocês algumas semelhanças que são bem estudadas na biologia. Uma delas são os órgãos homólogos. Órgãos homólogos são aqueles órgãos com a mesma origem embrionária e semelhanças anatômicas, podendo ou não, né, ter funções diferentes. O processo que originou órgãos homólogos é chamado de divergência evolutiva. Então vamos aqui, né, explicar melhor com esse exemplo. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que mostra a composição do esqueleto, né, dos membros superiores, né, os apêndices superiores, que seriam o nosso braço, né, de diversas espécies. Observa só, né, o apêndice aqui, o braço humano, o apêndice superior humano, uma pata de um gato, a nadadeira de uma baleia e a asa de um morcego. Os ossos, gente, são os mesmos. Húmero, rádio, são as falanges, né, os dedos são os mesmos na origem embrionária e quando a gente compara os esqueletos. Mas alguns, né, ossos estão aí mais desenvolvidos, outros mais atrofiados, porque eles têm funções aí diferentes, funções diferentes e funções iguais ao mesmo tempo nesses animais. Por exemplo, vamos comparar um humano com uma baleia. Qual que é a função do braço no humano? Pegar objetos, né, manipular objetos, manter o nosso equilíbrio.
E qual que é a função da nadadeira da baleia? É a locomoção no ambiente aquático, né? A mesma coisa a asa no morcego. A função é locomoção, mas é num ambiente aí, né? Seria um ambiente aéreo, a locomoção dele no ar, ele bate as asas, né, e voa. Então, tem a mesma origem embrionária, com semelhanças anatômicas, mas com funções aí que podem ser diferentes. E, né, o processo que originou órgãos homólogos é chamado de divergência evolutiva. Por exemplo, a gente tinha um ancestral aí, mamífero. Aí esse mamífero, né, uma parte da população ficou mais adaptada, se adaptou ao ambiente aquático, logo desenvolveu as nadadeiras. Já uma outra população desse mamífero se adaptou ao ambiente terrestre. Então, por exemplo, ele criou patas, não é criou, né, desenvolveu patas para melhor adaptação no ambiente terrestre. A gente também tem os órgãos análogos, não confundam homólogos com análogos, são coisas diferentes. Os órgãos análogos são aqueles com a origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes, mas que exercem a mesma função. Ou seja, aqui eu coloquei uma imagem de asa de ave e asa de inseto. Eles têm a mesma função, que é voar, mas a origem embrionária e a estrutura é completamente diferente. A asa da ave é formada por penas e ossos. Já a asa do inseto, que é um animal invertebrado, não possui ossos, é feita de quitina, que é uma proteína. E também durante o desenvolvimento embrionário é completamente diferente a formação dessa estrutura. Os órgãos análogos surgem por convergência evolutiva. A gente viu a divergência evolutiva, né, que são quando esses animais vivem, evoluem, mas eles vão para ambientes diferentes, então desenvolvem necessidades diferentes para se adaptar àquele ambiente. Já a convergência evolutiva são quando dois organismos vivos, né, eles não são aparentados, são completamente diferentes, mas eles possuem a mesma necessidade, que é se adaptar aí, né, ao voo, no caso do exemplo da asa da ave e da asa do inseto. A ave e alguns insetos, né, algumas aves e alguns insetos são bem adaptados ao voo. Então, isso é um exemplo de convergência evolutiva. E por último, a gente tem os órgãos vestigiais, que são órgãos atrofiados que perderam a sua função ao longo da evolução. A gente tem muito exemplo de órgão vestigial, principalmente nos humanos. E eu vou trazer para vocês aqui os dois principais, que são sempre abordados em livros, em provas, que é o dente do siso, e algumas pessoas, né, felizes, pessoas sortudas, nascem sem o dente do siso. O dente do siso é um dente extra que nasce que nasce e cresce na nossa boca, e ele atrapalha a gente. Eventualmente, uma hora a gente tem que tirar. Quando começa a empurrar os outros dentes, causar muita dor, tem que remover. Esse dente do siso, antes, ele tinha uma função, porque os nossos ancestrais tinham um crânio maior. Então, esse dente ocupava seu lugar lá, bonitinho, como todos os outros dentes. Mas, eventualmente, né, ao longo aí da evolução, das mudanças dos nossos ancestrais, o nosso crânio foi diminuindo. Então, não havia mais sentido de ter um dente extra, mas algumas pessoas, né, muitas pessoas ainda desenvolvem ele. Aí chega uma hora que tem que remover, é um órgão que não tinha que estar lá. E a gente tem o exemplo também do nosso cóccix, né, o nosso cóccix que dói pra caramba quando a gente fica sentado por muito tempo, num lugar duro. O cóccix nada mais é do que um vestígio da nossa cauda. Os nossos ancestrais, de milhões e milhões de anos atrás, quando a gente parecia mais um ratinho do que, né, um chimpanzé aí, tinham cauda que era para ajudar no equilíbrio. E eventualmente isso foi sumindo, não faz mais sentido, né, a gente ter uma cauda e se manter em equilíbrio. A gente não vive em árvores, né, nós somos animais bípedes, a gente anda em pé, não faz mais sentido ter essa cauda. Então foi um órgão que atrofiou e fica aí. Muitas pessoas, né, muitos livros, eles citam o apêndice. Só que o apêndice,
ele tem uma função no nosso organismo. O apêndice, ele inflama, né, em algumas pessoas, estoura, tem pessoas que tem que remover, mas tem estudos que apontam que o apêndice, durante a formação nossa, como bebê, né, quando a gente é apenas um embrião dentro da barriga da nossa mãe, o apêndice, ele ajuda no sistema imunológico a produzir células para defesa do nosso organismo. Então, de certa forma, né, ele perdeu a função dele ao longo da evolução, mas ele ainda está presente e tem uma utilidade. Então, eu não gosto muito de usar o apêndice como exemplo, mas talvez vocês vejam isso em alguns livros. E agora, a gente passou, né, dos órgãos homólogos, análogos e vestigiais. A gente também encontra semelhanças entre as espécies através do estudo do desenvolvimento do embrião. Quando a gente observa o desenvolvimento embrionário de algumas espécies, nota-se que são muito semelhantes em alguns aspectos. Isso demonstra uma evidência de ancestralidade em comum. Aí eu trouxe aqui essa imagem que é bem legal, que mostra o desenvolvimento do embrião de diversas espécies, assim, bem diferentes, né? Aves, répteis, mamíferos, peixes. E observem só, né, a formação do embrião aqui, ó, essa primeira linha está no estágio inicial, aqui na segunda linha o estágio médio e o estágio final. Observe que na primeira linha tudo é igual. Eu não conseguiria diferenciar, por exemplo, o embrião aí nos estágios iniciais, né, os embriões nos estágios iniciais, de um peixe para uma salamandra. Para mim é a mesma coisa. Eu vejo diferente ali do peixe para o humano, né, que o humano é mais gordinho, seria assim esse embrião. Mas eu não consigo ver diferença entre esses dois primeiros, nem entre os dois últimos. O coelho e o humano, para mim, são iguais. Mas ao longo do desenvolvimento, né, ocorre a diferenciação. Observe, gente, que eu acabei de falar para vocês, né, que o cóccix é um órgão vestigial nosso, né, que seria vestígio de uma cauda que não existe mais. Observe no início da nossa formação, né, como embrião, a gente tem essa cauda, mas essa cauda vai sendo reabsorvida, né, e por fim a gente não tem mais ela. Então são exemplos aí, né, de semelhanças embriológicas. Observem como os animais, né, são muito parecidos no início do desenvolvimento embrionário. E a gente tem as semelhanças moleculares, que as semelhanças moleculares vêm da biologia molecular, que é uma coisa mais recente, é uma coisa que vem aí de 1950 para cá, que tem sido avançada. E a biologia molecular permite a gente comparar a estrutura genética de diferentes espécies. E esses estudos complementam-se às semelhanças anatômicas e embrionárias e confirmam a relação de parentesco entre as espécies. Observe bem, né, nessa última parte, que os estudos se complementam. A gente nunca vai fazer comparação entre os seres vivos só olhando o DNA, só olhando os ossos. A gente sempre vai fazer uma comparação no todo, usando todos os recursos possíveis, né, de anatômicos, embrionários, moleculares, para poder estabelecer uma relação de parentesco e estudar, né, os seres vivos. E um exemplo assim, mais recente que eu peguei de semelhanças moleculares é um exemplo, né, recente, que até em 2006... primeiramente, vamos recordar umas coisas. Quando a gente vai classificar os seres vivos, lembra que eu falei para vocês aí, eu tenho tempo, no ano passado, que a gente separa os seres vivos no esquema reficofage. O que é o reficofage? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Começando pelo reino, né, que embarca todo mundo. E, né, aí vai filtrando, classe, ordem, família, até chegar na espécie. E o que acontecia até 2006? O cupim e a barata, eles pertenciam a duas ordens diferentes. O cupim era a ordem Isóptera e a barata era a ordem Blatóidea. Só que isso, né, com os avanços da biologia molecular, eles viam que tinha, assim, não fazia muito sentido esses animais serem
de duas ordens diferentes, eles eram mais semelhantes do que a gente pensava. Então, né, os pesquisadores que trabalham com esses animais, eles resolveram comparar o DNA da barata e do cupim e viram que é isso, eles são muito semelhantes, mais semelhantes do que a gente pensava. E, né, após, assim, é uma intensa discussão, isso não é feito só de um ano para o outro, envolve muita discussão. Decidiu-se que agora o cupim e a barata são da mesma ordem, a ordem Blatódia. Então, na verdade, né, o cupim que foi para a ordem Blatódia e essa ordem Isóptera, ela virou uma infraordem dentro da ordem Blatódia. Né? Então, o cupim e as baratas, os cupins e as baratas são mais aparentados do que a gente imagina. E a gente também tem os mecanismos da evolução biológica, processos que fazem a evolução acontecer. Então, né, vamos começar. Primeiramente, o que é mutação? Mutação é uma alteração do material genético de um organismo que pode originar uma nova característica. A mutação é a base da evolução. É graças às mutações que ocorre o surgimento de novas características, essas características que podem ser talvez eliminadas ali mesmo, né? Às vezes surge uma mutação que pode matar aquele indivíduo, ou pode surgir uma mutação que favoreça aquele indivíduo, ele consiga se reproduzir melhor, se alimentar melhor, se reproduzir melhor e, consequentemente, né, ele vai passando essa mutação, né, essa característica que veio da mutação, ele vai passando adiante e todos os seus descendentes vão apresentar essa mutação. A alteração do material genético, gente, que leva à mutação, ela ocorre da seguinte forma. A gente tem a mitose, né, e a meiose, que nada mais é do que as nossas células aí se duplicando. No caso da mitose, são as células somáticas, né, se duplicando, e no caso da meiose é a formação dos gametas. E podem acontecer erros na duplicação das nossas células. Erros que às vezes podem ser reparados, às vezes passam despercebidos, erros que às vezes são percebidos e eliminados pelo nosso próprio organismo. Lembra que no ciclo celular a gente tem uma fase que o nosso organismo faz uma checagem se a célula se duplicou corretamente. Se ela não se duplicou corretamente, ela é eliminada. Então, as mutações ocorrem aí durante a mitose e durante a meiose. Aí o que acontece, né? Às vezes ocorre uma mutação numa célula e talvez essa mutação, né, leve aí, vou dar um exemplo aqui, já dando gancho para o exemplo que está na imagem. Pode ser que essa mutação dá origem a uma nova cor naquele animal. Aí no caso aqui, né, eu peguei uns besourinhos. Vamos supor que existam uma população de besouros, né? População são indivíduos da mesma espécie vivendo aí no mesmo ambiente. E essa população de besouros é predominantemente azul. Mas ocorre uma mutação, né? Mutações que levam à formação, né, a origem de besouros vermelhos e besouros verdes. Aí, ó, é uma nova característica que surgiu. E então é isso que é o conceito de mutação. E agora, né, a mutação, como eu disse para vocês, é a base da evolução. É graças a ela que a evolução ocorre. E aí a gente tem outro mecanismo da evolução biológica que atua em cima dessas mutações. Um deles é a seleção natural, que através dela, tá escrito errado ali, tá, gente? É através dela, os indivíduos mais adaptados a uma determinada condição são selecionados. Assim, eles têm mais chances de sobreviver, se reproduzir e transmitir suas características aos seus descendentes. Retomando aqui o exemplo dos besourinhos azuis. Tinha uma população de besourinhos azuis que vivem ali sobre a grama. Enfim, a população está de boa ali, estão se reproduzindo, né? E começam a surgir, né, por causa da mutação, indivíduos verdes e indivíduos vermelhos. Lembrando que esses besouros vivem sobre a grama, que é verde. Quais besouros que vocês acham que vão se dar bem, né, ao longo do tempo? Os besouros verdes, azuis ou vermelhos?
Tem uma ave ali que se alimenta desses besouros, fica ali na árvore pertinho, ali na grama, se alimentando dos besouros. Quais besouros que ela consegue visualizar melhor, né, e é fácil capturar, né, para se alimentar deles? Certamente não são os verdes, porque, né, a gente está na grama verde, os verdes conseguem se camuflar, lembram? Camuflagem. Eles conseguem se camuflar melhor, então quem que roda ali na parada? São os besouros, né, azuis e os besouros vermelhos. A tendência é que ao longo do tempo, os besouros verdes, né, eles obtiveram ali uma vantagem em cima dos demais, então eles conseguem viver mais, se alimentar melhor, se reproduzir mais e deixam essa característica, que é a cor verde, para os seus descendentes. Então, né, os besouros verdes, eles estão mais adaptados a essa condição de viver sobre a grama, que é verde também, eles ficam camufladinhos, e então, né, eles prosperam e deixam mais descendentes. Esse que é um exemplo muito bom de seleção natural. E por último, a gente tem aí um outro mecanismo que favorece a evolução dos organismos, que é a deriva genética. A deriva genética é um processo de mudança ao acaso das frequências alélicas de uma população. A deriva genética altera a frequência alélica de uma população de modo aleatório. Ela não trabalha para produzir adaptações. O que é a deriva genética, gente? Vou retomar alguns conceitos de biologia celular que vocês viram. Vocês lembram que lá no núcleo está os nossos genes. E os nossos genes, eles possuem alelos que conferem uma característica. Por exemplo, retomando aqui os exemplos dos besourinhos. A gente tem alelos que dão a cor azul aos besourinhos. Mas, eventualmente, por causa de mutações, podem ocorrer o surgimento de alelos que dão outras cores aos besourinhos, como a cor verde, a cor vermelha. Lembrem-se que a mutação, né, é a base da evolução. E, né, ocorreram aí, né, o surgimento de novos alelos que dão novas cores. E, eventualmente, naquela população de besourinhos, pode ser o que aconteça o predomínio de uns determinados alelos sobre os outros. Por exemplo, aquela população de besourinhos era predominantemente azul. Mas por causa das mutações, de forma aleatória mesmo, sem nenhuma pressão de seleção natural, pode ser que os besourinhos comecem a nascer vermelhos. Eles vão ficando vermelhos e verdes e, eventualmente, os vermelhos vão dominando os demais, sem motivo algum. É mais por causa da frequência alélica dos genes, né, que dão a cor aí àquele besouro. É de forma totalmente aleatória, não tendo nenhuma adaptação que a gente consiga ali ver, né? Então é isso que é a deriva genética. É um processo de mudança ao acaso, aleatório mesmo. Com isso a gente fecha essa parte aqui, né, de evolução. Tem as atividades, né? Essa é a semana 5 do PET 2, tem as atividades na apostila para vocês resolverem. E qualquer coisa, vocês podem me procurar, pedir ajuda no WhatsApp ou no Conexão Escola. E eu queria comentar com vocês, talvez esse vídeo fique grande, e eu sei que é meio chato, né? Mas não tem como, gente, assim, tem coisas que eu consigo dar em 10, 15 minutos, né, no vídeo. Mas tem coisas que vão em 30 minutos. Por exemplo, se a gente estivesse aqui presencialmente, estivesse numa sala de aula com vocês, certamente eu não conseguiria dar essa aula aqui em 30 minutos, como, né, o tamanho do vídeo que vai ficar mais ou menos. Eu precisaria talvez aí de 2 horas, né, talvez 2 aulas, para poder conseguir trabalhar isso com vocês, vocês perguntariam, a gente teria uma interação. Enfim, o que eu quero dizer, enrolei um pouco, mas o que eu quero dizer é que eu tento fazer de forma mais breve, né, os vídeos de forma mais breve, de forma que seja menos maçante, menos difícil para vocês, porque eu sei que é chato ficar sentado assistindo uma videoaula, né? Mas é complicado marcar aula pelo Meet, né, pelo Google Meet, porque nem sempre todo mundo pode comparecer, aí uns acabam sendo prejudicados, e eu não gosto muito, eu prefiro gravar videoaula.
Mas espero que em breve a gente esteja juntos de novo, né? Que aí a gente vai poder trabalhar de forma melhor. Então é isso, gente, e até a próxima aula. Tchauzinho!